preso entre Qin e o Rin ocupado exigindo respostas. E o Lorde Vampiro que estava olhando com expectativa. Saidin caiu em uma espécie de dilema. Um segundo. Depois 1 minuto. Um tempo valioso estava sendo desperdiçado em ansiedade. Durante esse tempo, o Lorde Vampiro foi gentil o suficiente para não atacar primeiro e, em vez disso, esperou por eles. Parecia que ele não pensava muito na seriedade da situação atual. Saidin fechou os olhos e suspirou grandiosamente. A deglutição nervosa de Qin Yuhin soou muito alta naquele momento. Eu sou. No entanto, Saidin não continuou. Em vez disso, o efeito sonoro arrepiante de uma lâmina perfurando a carne gritou. Qin Yuhin, de olhos arregalados, rapidamente virou a cabeça para o senhor. Uma faca de prata estava enterrada profundamente em seu plexo solar. Que eu? Seu desgraçado! O senhor cuspiu sua raiva e sangue ao mesmo tempo. Eu estava mirando no coração. No entanto, você de alguma forma se esquivou. O tempo de voo da faca foi provavelmente inferior a 0,1 segundos. Não mais do que um piscar de olhos. Mas ainda assim, adequado para aquele que detinha o título de Lorde Vampiro. Ele torceu o corpo bem a tempo de evitar ser atingido em seu coração. E com esse primeiro ataque feito e limpo agora, não havia mais espaço para conversar. Qin Yuhin cerrou os dentes e segurou seu Gungnir com força. Saidin falou com ela enquanto isso. Não se esqueça do nosso verdadeiro propósito daqui em diante. Por favor. Eu vou te contar tudo quando isso acabar. Essa promessa. Eu vou te obrigar. Ao mesmo tempo, o terreno abaixo mudou. Não. O próprio espaço parecia deformar-se. O chão em que estavam ficou tingido de vermelho sangue. E o senhor? Uma vez perto o suficiente para que eles tocassem estendendo a mão. Foi puxado para longe. Olhando para a direção deles. Quase imediatamente. O chão avermelhado começou a ferver literalmente. E monstros gigantes se ergueram um por um. Mesmo entre eles, havia uma criatura em particular que chamou sua atenção. Uma existência gigante semelhante a uma cobra aparentemente pintada em cinzas. Que era real e, ao mesmo tempo, não. O espírito do crepúsculo. Uma criatura demoníaca comumente considerada o ápice de todos os monstros do tipo morto-vivo. Esse não foi o único monstro a sair. No entanto, um ogro de 2 cabeças. Um Airen carmesim. Cavaleiros da Morte. Etc. Etc. 15 monstros que poderiam paralisar individualmente uma cidade inteira apareceram e encheram a sala. Bem, parece que pode ficar complicado apenas para nós dois. Qin Yuhin murmurou com uma voz frustrada. Saidin balançou a cabeça com a declaração dela. No entanto, só precisamos aguentar um pouco. Há uma mana parasita e um veneno poderoso aplicado à lâmina dessa faca. Se o senhor estiver mantendo esse espaço com sua mana, ele não vai durar muito. Nesse caso, eu deveria ajudar com o processo. Então, Qin Yuhin agarrou sua espada em punho reverso. Ela estava planejando disparar um feixe de luz em um piscar de olhos para matar o senhor. Por outro lado,
Saidin se transformou de volta no Leviatã e convocou o Kraken para desviar o perigo dela. Assim que as ventosas do Kraken se esticaram no chão, com um alto coalharra, o feixe de energia de Qin Yu-Hin disparou para frente como um raio. Os monstros convocados pelo Lorde entraram no caminho do feixe para bloqueá-lo com seus corpos. Mas o feixe de energia simplesmente passou por toda a carne e ossos para explodir com sucesso o braço do Lorde Vampiro. Seu traço foi definido para perfurar tudo. Era por isso. O grito de dor do Senhor foi o sinal. Os 15 monstros convocados avançaram. Saidin esgotou mais da metade de sua reserva de mana e disparou o canhão de mana. E quase metade dos monstros foram mortos no local. No entanto, o super irritante espírito do crepúsculo e os cavaleiros da morte de pés velozes ainda estavam bem. Em vez disso, eles exibiram presas e espadas, com a intenção de matar totalmente em exibição. Vou enfrentar aquela criatura parecida com uma cobra. Os cavaleiros da morte são seus. Entendi. O espírito do crepúsculo era um monstro existente nos limites da ambiguidade. E era um ser físico e não ao mesmo tempo. Em outras palavras, poderia alterar livremente sua natureza e as características de si mesmo à vontade. Portanto, pode se tornar irrelevante evitar um ataque. Em seguida, tornar-se um ser físico novamente para contra-atacar. Como agora. A cauda da cobra se materializou do nada e atingiu o estômago de Saidin. Como ele foi forçado a recuar por uma distância considerável. Ele tentou encontrar maneiras de matar aquela coisa. Pelo que ele aprendeu com o bestiário de monstros. Esse monstro não poderia ser morto com ataques regulares. E o canhão de mana com seu alcance limitado também não funcionaria naquela criatura ágil. No entanto, como licantropo, ele poderia descobrir uma fraqueza nele. Então, ele tinha que mirar nisso. Ele rapidamente se transformou na forma de licantropo. Ao mesmo tempo, uma grande sombra pairava sobre sua cabeça. A enorme espada de um cavaleiro da morte desceu para dividir sua cabeça ao meio. Mas o feixe dourado de energia de Qin Yu-Hin a desviou. Um lobisomem? Isso é uma loucura. Então, o plano? Qin Yu-Hin perguntou a ele enquanto implantava a esgrima acrobática para afastar os ataques dos cavaleiros da morte. Vamos matar outros monstros primeiro. Podemos então ir um a um com o monstro Bo. Eurkurk. Quando ele estava no meio de sua resposta, Saidin foi atingido na barriga por aquela maldita cauda novamente. Mesmo enquanto ele era arremessado para longe, inúmeros ataques choveram sobre ele. Ele sentiu como se todo o seu corpo estivesse se transformando em uma pasta de carne. Ele foi atingido. Então isso doeu como um inferno. E a dor o fez ficar com raiva. Ele ativou os olhos do lobo. O corpo do espírito do crepúsculo visto através de seu olho era o esperado. Preto como azeviche. Sem fraqueza alguma. Mas quando ele concentrou seu olhar onde o coração do monstro deveria estar, uma leve mancha vermelha se desenvolveu gradualmente. E assim, uma única fraqueza surgiu. Saidin atacou o monstro com confiança. Hora de morrer. Que pena. Ele havia esquecido que, embora houvesse uma fraqueza agora, ele ainda não tinha forças para combatê-la um a um.
Kim Sae-jin foi arremessado para longe com um único movimento da cauda do monstro. Eu! Ao mesmo tempo, o gemido de Kim Yo-rin também podia ser ouvido. Surpreendentemente, embora ela ainda estivesse sendo fortalecida com magia de suporte, ela usou sua própria força para derrotar 3 dos 5 Cavaleiros da Morte que a cercavam. Mas como humana, estava exigindo muito de suas proezas marciais para enfrentar 5 monstros de nível quase chefe, como os Cavaleiros da Morte. O Kraken estava ajudando ao lado. Mas desde que Sae-jin parou de usar a forma Leviatã, seu poder diminuiu significativamente. Naquele momento, a enorme espada do Cavaleiro da Morte se dirigiu na direção de Kim Yo-rin. Sae-jin correu apressadamente até lá e tentou bloquear aquela espada balançando. Mas foi naquele momento. O espaço se contraiu de repente e todos os monstros convocados desapareceram. Bem na hora certa. A força do Lorde Vampiro havia se esgotado. 2 pessoas suspiraram de alívio e controlaram sua respiração áspera. No entanto, o espírito do crepúsculo permaneceu por algum motivo. O monstro manteve a forma física e, como se para proteger o senhor, ficou na frente dele. Não importa quais truques mesquinhos você invente, você ainda vai morrer. Então por que você não desiste silenciosamente agora? Uhu. O senhor continuou a rir mesmo depois de ouvir as provocações de Sae-jin. O espírito do crepúsculo moveu-se para o lado do senhor ao mesmo tempo. Então, o senhor enfiou a mão no coração do monstro. O coração foi arrancado enquanto vomitava sangue por toda parte como uma fonte. O que? Esta é uma existência que compartilha meu sangue. Eu fiz isso sacrificando minha própria alma. Enquanto murmurava as palavras que eles não conseguiam compreender, o senhor começou a morder o coração, consumindo pouco a pouco. Era realmente uma visão grotesca de se ver. Mas não era tão difícil descobrir o significado por trás de suas ações, bem. Sua pele melhorou muito e o tamanho de seu corpo aumentou para um tamanho enorme. Afinal, crescendo cada vez mais até ficar tão grande quanto um ogro. O Lorde riu violentamente e se lançou na direção de Sae-jin e Kim Yo-rin. Para algo tão grande, ele se moveu muito rápido. O senhor chegou em um piscar de olhos e seu punho voou em direção a eles. No momento em que eles bloquearam o golpe, parecia que cada osso de seus corpos estava se torcendo e explodindo de seus corpos. O golpe do Lorde foi terrivelmente poderoso. Mesmo que os dois compartilhassem o fardo, a pressão era tão imensa que seus globos oculares estavam prestes a saltar das órbitas. 1 segundo. 2. Depois 3. A incrível pressão gradualmente aumentou junto com os músculos inchados do senhor à medida que os segundos passavam. Se isso continuasse, eles certamente seriam esmagados até a morte. Sae-jin olhou para o Lorde com seus olhos injetados de sangue. O maldito bastardo estava sorrindo. Aquele sorriso maligno era tão nojento que Sae-jin queria muito limpá-lo. Ele rolou desesperadamente seu cérebro que estava à beira de ser esmagado. Até que um método possível apareceu em sua cabeça. O Orc. E aquela coisa de corpo mais puro. Essa habilidade permitiu que ele aumentasse sua força física em 1000%. Se ele adicionasse o Guerreiro da Reversão em cima disso, então não deveria haver nada neste mundo que rivalizasse com ele em poder físico.
Kim Il-rin estava ao lado dele. Mas, como ele havia se resignado a dizer a verdade, agora era apenas uma questão de tempo. Seus pensamentos foram rápidos, mas suas ações foram ainda mais rápidas. O pelo grosso que cobria seu corpo desapareceu, enquanto seus músculos tremiam quando sua pele começou a mudar, mudando para a forma orc. Saidin arregalou os olhos e, ao mesmo tempo em que ativava o guerreiro da reversão, ele explosivamente forçou sua força bem além de seu limite. A força violentamente crescente que ele não conseguia controlar explodiu de sua boca. Esse poder maravilhoso! Essa sensação de impulso arrogante explodindo de suas entranhas, com isso, ele empurrou o punho do senhor para longe com apenas uma mão. Eu. Livre da pressão do senhor. Kim Il-rin desmoronou no chão. E ela virou o olhar para o lado. Um orc, em vez de Kim Saidin, estava parado lá. Ah! Sério? Eu não posso nem. Totalmente atordoada, ela começou a rir amargamente. A pessoa que ela nutria emoções calorosas pela primeira vez em sua vida acabou não sendo um orc. Ela não sabia se sentia aliviada ou ficava muito chateada com um homem que aparentemente havia zombado dela até agora. Mas ela não conseguia pensar muito profundamente sobre isso. Todo o seu ser se sentia cansado. E uma sensação inevitável de fraqueza tomou conta. Ela desmaiou de exaustão onde estava sentada. Oh! Criança! Você perdeu sua humanidade. O Lorde murmurou atordoado enquanto olhava para Saidin e seu corpo em chamas. Por que você não tira um momento para se recompor? Pare de latir como um cachorro. Saidin. O orc saltou em direção à barriga, onde a faca de prata ainda estava cravada. E foi até lá. O senhor dos vampiros cuspiu um bocado de sangue pela boca. Depois, murmurou palavras estranhas. Ogribaak Sobet. O que foi isso? Uhu. Seu sorriso era bastante sinistro. Logo depois, o corpo do senhor começou a encolher como um balão esvaziando. Ele cambaleou antes de cair de costas. Então olhou para o teto escuro com olhos tristes. Não consigo mais ver nada. Sério. Desde que perdi a visão. Eu não esperava que meu fim fosse assim. Ó criança! Chegue mais perto. Agora que dei as boas-vindas ao meu destino, há algo que devo lhe dizer. Você não está curioso? Que pesquisa eu tenho feito aqui? O senhor gesticulou para que ele se aproximasse. O orc inclinou a cabeça e se aproximou do vampiro moribundo. E o senhor sussurrou várias palavras estranhas ao ouvido do orc. As sobrancelhas de Saidin, o orc, se estreitaram. Ele simplesmente não conseguia entender o que estava dizendo. Centrado nas palavras monstro, futuro e passado. Infelizmente, antes de explicar mais, a respiração do senhor parou gradualmente. E assim, o Lorde Vampiro estava morto. E assim como o rei decrépito que era, seu fim foi miserável e oco. Enquanto isso, Kim Il-rin acordou praticamente ilesa depois de beber uma poção. Os dois, Saidin e Kim Il-rin, partiram para localizar o resto da equipe. Mas eles não falaram. Presos nesse silêncio teimoso, eles encontraram os membros da equipe desaparecidos um por um. Yi Rin e Zhou Jiu que estavam tão perto de serem congelados até a morte.
A Zeline e o Baeksong devem ter tido uma grande briga de gatos, pois seus rostos estavam vermelhos carmesim. Sua respiração áspera e pesada. Enquanto as condições de Rosradel e Kim San-ho eram bastante críticas, tendo perdido um braço cada. Se fossem encontrados um minuto depois, poderiam ter morrido. De qualquer forma, todos estavam vivos. Para seu alívio, Saidin usou a feitiçaria para teletransportar todos de volta para a sala de conferências subterrânea. Enquanto Li Yirin e Zhou Jiu-que esquentavam seus corpos, Saidin começou seu tratamento com Rosradel e Kim San-ho, mas, durante esse tempo, e o Baeksong e a Zeline começaram a brigar. E não. Também não foi uma guerra de palavras fofa, era mais adequado descrevê-la como uma briga feroz. Por favor. Acalme-se. Acalme-se. Eu digo. O que aconteceu lá atrás? Vocês dois vão parar já. Pare. E Yirin agarrou os braços de Azeline, enquanto Zhou Jiu-que segurava o Baeksong de volta. Mas ela continua me provocando e me chama de gatinho. Ha! Como eu fiz isso? Você começou primeiro dizendo que eu gosto de Sai. O grito furioso de Baeksong ressoou em todos os lugares. Mas que pena! A resposta de Azeline não pôde continuar e teve que parar completamente. Azeline só pôde se encolher enquanto verificava as reações de Saidin. Foi então. Kim Il-rin permaneceu imerso em pensamentos, antes de se levantar de repente do sofá. Eu vou em frente primeiro. Ela falou enquanto olhava para Saidin incisivamente. Ah! Claro. Tome cuidado. Você não vem? É? Saidin entrou em pânico naquele momento. Mas, com um ótimo momento, o telefonema de Johan Sung chegou ao mesmo tempo. Por favor. Espere um segundo. Deixe-me pegar isso primeiro. Olá? Qual é o problema? Olá. Mestre da guilda. Senhor. Temos muitas ordens de artefatos empilhadas enquanto falamos. Então, eu estabeleci datas para entrevistas. Mas o conteúdo era sobre os artefatos. O monstro baixou o preço dos artefatos depois de levar em consideração o clima atual do mundo e, bem, o número de pedidos vindos de todo o mundo literalmente explodiu. Então, talvez inevitavelmente, eles tiveram que realizar entrevistas cara a cara, a fim de escolher o tipo certo de pessoas para possuir esses artefatos. Oh! Isso! Eu vou cuidar disso mais tarde. Então não se preocupe. Por enquanto, dê prioridade à lista compilada e venda de acordo. Por favor. Sim. Senhor. Eu entendo. Saidin rapidamente encerrou a ligação. Mas Kim Il-rin havia desaparecido há muito tempo para outro lugar. Ela subiu as escadas. Siga-a. Não sei o que está acontecendo. Mas ainda assim. Yi-rin respondeu por ele. Então, ele correu atrás de Kim Il-rin apressadamente.